Paulo estava algemado na antessala do martírio, mas a sua atenção não está voltada para si mesmo. Olá, eu sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo bíblico aqui no canal Minuto Missionário. Desde já eu quero dar boas-vindas para você que já está aí do outro lado nos acompanhando. Meu muito obrigado. Obrigado por nos acompanhar, você que tem colocado esses estudos na sua rotina devocional, muitíssimo obrigado. Nós todos os dias, de 6 horas da manhã, tem estudo novo aqui no canal e quero convidar você a nos acompanhar. Nós fazemos estudos expositivos, versículo por versículo, e nesta ocasião estamos estudando a carta que Paulo escreve aos Filipenses. Estamos há mais de um mês aqui estudando versículo por versículo. Se você não se inscreveu no canal ainda, eu te peço que inscreva agora, faça a sua inscrição. E compartilhe esse vídeo. Mande para mais pessoas, mande para os seus grupos do WhatsApp, publique na sua rede social, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Nós buscamos observar o texto bíblico no seu original, observando o contexto e trazendo lições para as nossas vidas. Te convido a me acompanhar agora em mais um estudo. Vamos juntos? Nós estamos no capítulo 2 da carta que Paulo escreve aos Filipenses. Hoje nós vamos olhar o versículo 2 do capítulo 2, onde Paulo diz: "Completai a minha alegria, de modo que sejais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, e sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento." Paulo traz uma ordem muito clara sobre a importância da unidade. O apóstolo Paulo ele estava preso aqui quando escreveu essa carta. Poderíamos dizer que ele estava na antessala da morte, do martírio, aguardando a sentença que poderia levá-lo à morte. Mas a sua atenção está longe de ser voltada apenas para ele. Havia no coração do apóstolo uma grande alegria retratada no capítulo 4, nos versículos 4, no versículo 10. A medida dessa alegria que existia no seu coração ainda não estava cheia. Um grau mais elevado de unidade, de humildade, de solicitude em família, então, poderia completar a alegria do coração de Paulo. O principal anseio do apóstolo Paulo, e isso me chama muita atenção, não era ser liberto da prisão. O principal objetivo, desejo do coração de Paulo não era ele, não é um benefício para ele, mas era o progresso espiritual dos filipenses. Eu acho interessante que a alegria de Paulo não vem das condições pessoais que ele estava vivendo, mas a alegria vinha da condição da igreja de Deus. Mesmo Paulo preso, ele vai dizendo à igreja de Filipos que essa igreja que era, capítulo 4, verso 1, a sua alegria e coroa. Suas orações eram em prol dos cristãos em Filipenses, não é? Que eles fossem, não é? Aquele desejo que eles pudessem cada dia crescer mais na presença do Senhor. Mas agora, o apóstolo deseja que o cálice da sua alegria transborde. Paulo vai falando agora assim, nós lemos: "Completai a minha alegria." Paulo, ele não pôde estar alegre, Paulo não pôde estar completamente transbordando de alegria, enquanto o espírito de facção, de divisão, existisse nessa generosa igreja de Filipos. E Paulo vai expressar e trazer isso para esses irmãos. F.F. Bruce, ele comentando esse texto, ele diz que Paulo exorta, na verdade, para que tenham unidade de coração. Isso aqui não é uma unidade formal apenas. Consegue se manter mediante o poder do veto, o poder da imposição
Então vai ser unido porque tem que ser assim. Não é essa unidade, mas é uma unidade sincera. É uma unidade de propósito, não é? Não que alguém se imponha sobre o outro para poder andar unido, mas é caminhando juntos. É essa unidade que Paulo quer, mas uma caminhada juntos que venha do coração. Essa mesma igreja, ela estava comprometida, e nós já falamos isso aqui, com o apoio a Paulo, com o seu conforto, dando sustento ao apóstolo Paulo, sustento financeiro. Mas essa igreja, com todas as suas qualidades, com todos os seus méritos, ela estava sendo ameaçada por algumas divisões internas. E isso incomodava, isso, eu poderia dizer, impedia que Paulo vivesse a alegria plena que ele desejava viver, não é, transbordante. Então ele vai conversar, vai explicar para esses irmãos o cuidado que eles precisavam ter. Então, como que essa alegria de Paulo podia se completar? Ele vai dizendo. Primeira coisa a gente observa no versículo 2, essa igreja precisava demonstrar unidade de pensamento. Eu estava estudando isso aqui e meditando unidade de pensamento. Isso é uma coisa muito difícil, né? Difícil de se alcançar. A unidade de pensamento não é fácil, porque as pessoas têm pensamentos diferentes. E quando você tem uma comunidade, que as pessoas têm uma mente ativa, um espírito independente, que não visam o comum, isso é extremamente difícil de se alcançar. Ainda mais nos dias de hoje, não é? Onde as pessoas elas querem viver, fazer, andar somente do seu jeito, buscando o seu benefício, onde infelizmente as pessoas têm se colocado no centro dos desejos sobre todas as coisas. E como é difícil alcançar essa unidade de pensamento, onde existe esse tipo de espírito independente. O verbo que Paulo usa aqui, o verbo grego pronem, usado aqui para definir pensar a mesma coisa, ele é muito importante nessa epístola de Filipenses. Esse verbo aqui aparece nessa epístola 10 vezes. Esse verbo pronem, que traz a ideia de pensar a mesma coisa. 10 vezes ele está aqui. E para você ver o quanto ele é importante, em todas as demais epístolas que Paulo escreve, ele apareceu 13. E 10 só aqui na epístola que Paulo escreve aos Filipenses. Warner Bohr, ele afirma que pronem não tem visto o pensamento teórico do teólogo, mas pensar prático, subordinar ao querer. É aquele pensamento de Jesus Cristo, quando ele poderia, não é um pensamento, um raciocínio doutrinário com o qual Cristo poderia ter se apresentado, mas é aquele pensamento que conduziu o Senhor Jesus a deixar a glória para vir a este mundo sofrer a vergonha da cruz. É esse pensamento de subordinar, esse pensamento prático, de buscar, não é? Jesus veio, né? Se todos pensassem assim, da maneira que Jesus pensou, morreu pelos pecadores, suportou por amor a pecadores. Se todos pensassem dessa forma, a igreja não teria lugar para divisão, não é? Os irmãos não poderiam, não iriam se separar, iriam se apegar ao outro. Se todos pensassem e entendessem dessa forma, tivesse essa visão, não é? Do Senhor Jesus quando deixou os céus, sua glória, para vir para esse mundo para morrer em prol de pecadores como nós. E é esse texto, é essa expressão que Paulo quer que a igreja em Filipos aplicasse na vida delas, e é o que nós precisamos trazer para a nossa vida também. Nessa mesma linha de pensamento, Mowley, comentando aqui, ele diz que a palavra pronem, traduzida por mente, não é uma capacidade intelectual, mas é uma ação e uma atitude moral.
Então, quando o texto fala, não é, de pensamento, não é algo moral, não é algo intelectual, mas é algo moral, é algo prático, é fazer, é estar unido na prática, na vivência. E que nós possamos trazer isso, irmãos, e lutar para termos o mesmo pensamento, pensar a mesma coisa. Mas eu vou pensar a mesma coisa quando Cristo estiver sendo a base dos meus pensamentos. Quando eu estiver trabalhando em prol do reino, em prol da obra, em prol do crescimento da igreja, em prol de glorificar a Deus. Quando eu me tirar do centro e colocar Deus no centro. Que o Senhor Deus possa abençoar esta meditação, essa reflexão ao seu coração, que nós possamos buscar e pensar a mesma coisa, tudo em prol, não é, da unidade da igreja e para a glória de Deus. Que Deus te abençoe.